Você ainda não entende o que é o campo harmônico? É iniciante e vê muitos músicos comentando sobre? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar. Fala, meu amigo músico! Muito prazer, eu sou o professor Fábio Performance, o seu professor de violão, e não vou desistir até você aprender a tocar esse instrumento, meu caro. Olha, estamos tendo aulas ao vivo e gratuitas aqui no YouTube e também através do Google Meet. Se você está interessado em participar, é gratuito, não tem custo nenhum, não tem nenhuma tentativa de venda para você, nada. É um projeto, digamos assim, social. O professor está fazendo para ajudar vocês. A única coisa que eu peço é a atenção de vocês, um retorno em like, em inscrição nesse canal, para que essa comunidade possa crescer. Então, caso você se interesse, é só você se inscrever através do site do professor chamado Comunidade Gratuita. Lá você entrará em um grupo do WhatsApp e você pode perguntar para a galera, se você estiver com dúvida, se de fato é gratuito ou não. Então fique à vontade. Lá já tem um povo tirando dúvida comigo e participando da aula. Então, meu caro, não vai perder a chance, né? Não tem custo, é sério, não tem tentativa de venda. É só para você ter esse contato comigo, para que eu possa conhecer você e, é claro, também entender um pouquinho mais sobre sua necessidade. Eu sei que você é iniciante, então vamos começar por uma explicação? Muito bem, pensa como se fosse uma paleta de cores. Você tem uma certa quantidade de cores que combinam entre si, e quando você coloca uma errada como esse acorde, ela sai da tonalidade, mas quando você volta a corrigir aquela cor, ela entra em sintonia, então o quadro passa a ser um quadro bonito. E é exatamente sobre isso que o professor vai comentar aqui hoje com vocês. Primeiro, devemos entender quais são os acordes do campo harmônico. Então a gente tem o campo harmônico de Dó maior, a gente vai ter o formato de Dó, o Ré menor. Então aprendam a decorar as digitações, os formatos desses acordes. Mi menor, o Fá maior para os mais íntimos ou o Fá reduzido para os iniciantes, o Sol maior, o Lá menor e o Si meio diminuto. Não é usual, então não precisa se preocupar com eles. O fundamental é o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, somente. O Si é bom aprender, mas em outros momentos, depende do seu estilo musical. Mas se o professor dissesse para você, professor, quais são os campos harmônicos para o violão que são mais importantes? É o campo harmônico de Dó, que você deve procurar, o campo harmônico de Lá maior, o campo harmônico de Sol maior e o campo harmônico de Mi maior e o de Ré maior. Dessas cinco tonalidades são os que vocês devem procurar: o campo harmônico de Dó, o campo harmônico de Lá, o campo harmônico de Sol, o campo harmônico de Mi e o campo harmônico de Ré. Porque cada um desses campos harmônicos, eles vão trazer uma combinação de acordes para vocês. E esses acordes vocês vão usar na maioria das músicas. Com apenas esses 5 campos harmônicos, cada campo harmônico tem em média, se a gente considerar o diminuto, 7, mas se a gente não considerar o diminuto, 6, então é só a gente fazer 6 vezes 5, vai dar em média aí uns 30 acordes. Digamos assim, 30 acordes para iniciantes. Agora, se a gente incluir o nosso sétimo, a gente vai ter um pouquinho mais. Então, o primeiro passo é esse. Decorou os diagramas, visualizou bem os diagramas. Agora eu vou procurar entender sobre os outros campos harmônicos nessa tonalidade que o professor citou aqui para vocês. Em Dó, em Lá, em Sol, em Mi, em Ré. Como praticar o campo harmônico? Pra gente começar a praticar o campo harmônico, é ideal que vocês toquem os acordes, galera, de uma forma isolada. O que significa isolado? Peguem, por exemplo, um mês para vocês decorarem o campo harmônico de Dó e entender a sonoridade de cada um dos acordes. Entender o que, professor? Atribuir sentido, galera. Por exemplo, vamos lá, um exemplo bom aqui para vocês. Música é ruído, só que é um ruído organizado. Isso aqui é uma nota aleatória, não tem sentido. Mas quando eu começo a tocar mais notas, colocar mais ingredientes, esses ingredientes vão se organizando, vão começar a gerar textura, vão gerar sabor, digamos assim, na nossa analogia do bolo, vão começar a trazer sensações, gerar uma atmosfera. Então, quando eu entendo essa relação atmosfera, essa sensação que ela quer me trazer, eu vou estudar ela ou atribuir algum sentido para cada um dos acordes do campo harmônico. E é claro, com isso, eu vou gerando ideia, porque definir som é um negócio que é extremamente difícil. Você pode saber da onde veio o som, mas eu duvido que você saiba dizer ou definir um som. É um som aveludado? É um som ruidoso? É um som agudo? É um som grave? É um som estridente? Concorda comigo? Você pode dizer que é um som de ambulância, um som de carro, um som de sinal, um som de alerta, mas difícil é você definir. Por exemplo, o chinês pra gente, ele é ruído, ninguém vai entender. Ninguém vai entender nada, é só ruído, a não ser que você conheça a língua. Nesse caso, o contrário
o que a gente está tocando, ele soa apenas como um ruído, até o momento em que a gente estuda e começa a atribuir sentido a cada uma daquelas letras, pronúncias, sílabas, palavras e frases e assim por diante. Então com o violão é a mesma coisa, estude os acordes de forma isolada. Depois comece a ligar cada um deles sem muita pretensão. Então toca um e toque outro aleatoriamente e entenda o que acontece, defina, escreva em um papel. Aprendi a cantar, agora a gente vai. Então eu entendo, mesmo que eu não defina, mesmo que eu tenha dificuldade em dizer, mesmo que eu tenha dificuldade para comentar ou explicar para uma outra pessoa, eu compreendo muito bem. Então eu entendo que desse acorde para esse eu estou criando uma tensão, eu estou trazendo algo mais volumoso para a música. Agora, e será que o caminho contrário tem a mesma sensação? Professor, então agora que eu já posso dizer que é uma pergunta e uma resposta. Não tem como vir a resposta antes da pergunta, por isso não fazia sentido o caminho anterior. Então na música, o caminho que a gente traça entre os acordes importa. A ordem que eles vão aparecer, sim, importa, porque é isso que vai gerar a atmosfera. Então pensa, se a música é uma conversa, o que eu deveria ter dito para chegar nesse desconforto? E se eu mudo? Opa, aqui já gerou uma dúvida, um talvez. Será que é mesmo? Talvez seja, talvez não. Uma incerteza, um afastamento do termo, do interesse da pergunta. Então, gerem, atribui sentidos aos acordes. Para o iniciante é mais difícil trocar os acordes, então se preocupe na transição entre cada um deles. Perceba a relação que cada um deles tem. O Dó, por exemplo, quando eu vou mudar para o Fá, que tem pestana, que é o terror de todo iniciante, ele possui o dedo 3 em comum. O Fá possui o dedo 2 em comum com o Ré. O Ré possui o dedo 3 em comum com o Sol. O Sol possui o dedo 1 em comum com o Mi menor. O Mi menor possui o dedo em comum 2 com o Dó. E o Dó possui o dedo 1 e 2 em comum com o Lá menor. Por quê? Porque são receitas, são ingredientes muito próximos, são receitas muito próximas que compartilham ingredientes em comum. Agora sim. Como saber se eu estou no caminho certo? A resposta é simples, galera. Você não vai saber. Você tem duas formas de saber se está no caminho certo. Tá bonito? Ok. Você gosta? Ok. Tá feio? Tá errado. Tá doendo? Tá errado. Então a natureza, ela dá uma forma de corrigir isso. Se tá bonito, tá ok, tá agradável, it's ok, galera. Manda bala, toca o barco. Se tá desconfortável, tá doendo a posição dos dedos, a sonoridade tá feia, ruidosa, tá trastejando, então comece a se preocupar mais com a sua digitação. Professor, não tô conseguindo ouvir os acordes. Talvez seja o seu ambiente. Escolha um ambiente mais isolado para que você possa simplesmente ouvir o som do violão. Pois quando você ouve o som daquele acorde, daquela nota específica, quando você ouvir uma música determinada, você vai conseguir assimilar uma coisa com a outra. Não comece pelas músicas, buscando sentido nas músicas. Comece atribuindo significado ao que você ouve no seu violão. Uma regra clara: o violão precisa estar afinado, galera, porque se não estiver afinado, vocês vão atribuir sentido a coisas erradas. A sua definição que você atribuiu ao acorde não vai fazer sentido. Erro que o iniciante comete: tentar decorar tudo de uma vez. Você tem uma vida pela frente. Eu não decorei em menos de um mês. Então seja paciente com você. Estabeleça a meta que você consiga cumprir. Hoje eu tenho que entender e definir um acorde por dia. Pô, é uma meta acessível. Em 5 minutos tu começa ali já a assimilar. Estabeleça metas acessíveis. Pessoas que estabelecem metas inalcançáveis se frustram no meio do caminho. Curta o progresso, porque quando você já estiver aprendendo,
você vai buscar outras formas para complementar o que você já sabe. Técnica, arranjo, tirar música de ouvido. Por enquanto, você não sabe nada, você quer simplesmente entender. Então comece com pouco, depois vá aumentando as doses pouco a pouco. Transições de acordes, pratique todas elas lentamente. Tire o anseio da sua vida, meu caro. Tudo que você faz rápido, você vai ter que fazer no mínimo 2 vezes. Então esquece, aprenda a ser paciente. Ser paciente é uma virtude e isso pode até salvar a sua vida. Em uma briga de trânsito, se você não é paciente, você corre risco de vida. Então tome cuidado, pense nisso. Seja uma pessoa paciente ou aprenda a lidar com essa frustração do anseio. Conclusão e motivação. Agora que vocês já aprenderam a atribuir o sentido e estudaram, lembre-se, estabeleçam meta. Um mês vocês estudam Dó, no outro vocês estudam Lá, no outro Sol, no outro Mi, no outro Ré. Ah, professor, mas eu vou passar um ano todo só estudando esses acordes sem atribuir alguma música? Legal, agora vem a motivação, que é justamente saber escolher as músicas que são acessíveis a vocês. Então quando vocês já estiverem ouvindo a música, músicas que são muito repetitivas, aproveitem. Ou seja, ela tem uma partícula curta que se repete várias vezes durante a música. É mais fácil decorar, é mais fácil entender, é mais fácil lembrar dela. Ela ajuda você a crescer seu repertório. Músicas que são muito sofisticadas, vocês só vão pegar o começo ou pela metade e nunca nem vão terminar. E calma, não se preocupe. Aprender a tocar um instrumento é acúmulo de bagagem. Talvez você inicie uma música, mas não tenha repertório suficiente para terminar ela. Então, ao iniciar a segunda música, ela te dá ferramentas, recursos suficientes para que você volte na primeira e consiga terminar com precisão, do início ao fim. Anote as músicas que vocês estão tocando, não deixa elas cair no esquecimento. Galera, tem música que o professor começa que eu só sei que eu vou tocar daqui a 2 anos. E quando chega o meu, teoricamente, o meu segundo ano, que eu estou aguardando para tocar música, todo dia eu tô tentando tocar um pouquinho, eu falei, cara, eu sabia. Hoje, vocês devem perguntar ao professor, professor, como que você sabe que você vai conseguir? Eu sei que é questão de tempo até eu conseguir. Então, eu nem me frustro se eu não consigo no primeiro, no segundo, terceiro, no primeiro mês. Eu sei que às vezes eu vou tocar várias músicas, vou ensinar várias músicas que vão me trazer recursos para isso. Então lembre-se, busquem músicas acessíveis. Busque músicas ou professores ou videoaulas que sejam muito claras para vocês, que façam sentido com aquilo que você está estudando. Por fim, crie a sua progressão. Comece a inventar ordens de acordes. Vocês perceberão que essas ordens de acordes, elas vão aparecer em várias músicas. E você diz, nossa, eu criei aquela progressão, professor. Tudo que você criou agora, provavelmente alguém já criou também muito tempo antes, até mesmo de mim, ou de você existir. Então, vivencie, experimente, mas fundamentalmente, lembre-se do que você está fazendo. Anote, seja hierárquico, seja acima de tudo. O maior conselho que o professor pode dar para vocês é, seja paciente. Quando o aluno procura o professor, a primeira coisa que eu avalio nele é se ele é paciente ou não. Se você for paciente, eu garanto para você, é questão de tempo. Se você não é paciente, você terá mais dificuldade. Muito mais do que até quem tem dificuldade. Olha que loucura, né? Quem tem dificuldade aprende mais do que quem tem facilidade. Que loucura, não é? Bom, galera, o campo harmônico funciona dessa maneira. Então sempre que vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o campo harmônico, pensem que uma música é um quadro em branco, que vocês querem passar uma ideia. Vocês querem declarar algo. E o campo harmônico são as cores que você pode pintar aquele quadro. Se você vai pintar um gramado, você vai escolher cores vivas. Se você pinta um gramado, mas com cores escuras, você vai mudar a atmosfera daquela imagem. Você vai deixar ela deprimida. É assim que os acordes funcionam. Então você tem uma ideia que é a melodia. Você tem os acordes que geram a atmosfera feliz. E você tem os acordes que podem gerar a atmosfera triste. Isso são os acordes. Quer entender um pouquinho mais sobre melodia? Próximo vídeo, comenta aí e eu faço pra você.